Olá, começando o programa Ideias e Debates, e esse programa é justamente para a gente debater grandes acontecimentos do momento que a gente vive aqui no Brasil. E, claro, nas últimas semanas se falou muito sobre a questão de vacinação aqui no estado de São Paulo e também em todo o território brasileiro. E a nossa conversa de hoje, nosso debate de hoje é justamente sobre isso. Eu recebo por aqui o Dr. Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, e também o Dr. Nelson Nizenbaum, médico, ativista político, trabalhou só 25 anos no SUS, então tem muita coisa boa e importante para a gente conversar com os dois. Primeiro, doutor Renato, bem-vindo então ao Ideias e Debates, obrigada por contribuir hoje com a gente aqui. Olá, Julie, olá, Nelson, prazer sempre estar com vocês aqui na TV Alesp. Doutor Nelson, também, bem-vindo ao Ideias e Debates. Minhas saudações a toda a audiência, Julie, Renato, uma honra dividir essa tela com vocês. Doutor Renato, começando com o senhor, e até porque a Sociedade Brasileira de Imunização também está nesse contexto do Plano Nacional de Vacinação, se falou muito em como seria esse plano, como cada estado cuidaria também dessas questões. Hoje, né, o que a gente pode falar para quem nos assiste, nos vê, que é a grande expectativa, né, da sociedade brasileira e do mundo, essa questão da vacina contra a Covid-19? Olha, Julie, nós aqui no Brasil temos um Programa Nacional de Imunizações que existe há praticamente 50 anos. É um programa que vem se solidificando a despeito dos diferentes governos, a despeito dos partidos políticos, como talvez um dos maiores programas de inclusão que nós temos no país. É um programa de saúde universal, é um programa de equidade. Todos os brasileiros recebem a maioria das vacinas disponíveis hoje no mundo de forma gratuita. E talvez seja um dos melhores programas, eu me arriscaria a dizer que é o melhor do mundo, num país com mais de 100 milhões de habitantes, onde uma dimensão territorial como a gente tem. Realizamos campanhas anualmente, onde, por exemplo, com a gripe, vacinamos 1/3 da população brasileira em 3 meses, eliminamos a rubéola, eliminamos o sarampo, a paralisia, a varíola, o tétano, enfim, as conquistas são muitas. E os desafios enormes, especialmente também na continuidade desse programa. Então, enfrentar uma nova campanha de vacinação, para nós, é um desafio, é uma novidade, são vacinas novas, mas nós temos muita experiência. Se nós não tivermos experiência, se nós não soubermos fazer isso, ninguém no mundo sabe melhor do que nós. Então, essa é a primeira palavra que eu queria dizer a todos que nos ouvem. O que nós precisamos resolver é a briga de aquisição da vacina, quantidades, disputa no mercado, preço, licenciamento, registro, governador, presidente. Essa aí que está a nossa grande dificuldade. A operacionalizar um plano como esse, eu acredito que nós temos muita experiência e expertise para fazer muito bem. E ainda dentro disso, doutor Nelson, né, o senhor que trabalhou tantos anos, né, com tanta experiência também no Sistema Único de Saúde, a gente sabe que esse Plano Nacional de Vacinação, claro que tem os seus grupos prioritários, porque tem que ser assim, é assim que acontece, mas também toda a sociedade espera esse momento, né? O senhor trabalhou tantos anos na área de saúde, foi membro aí do Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, que pode dizer inicialmente aqui para quem nos vê? Olha, um dos fenômenos que eu tive a satisfação de observar dentro da minha carreira médica, né, foi o impacto que a vacinação contra a gripe, uma vez implantada, eu fui inclusive monitor do vírus influenza em São Bernardo, monitor voluntário, era uma das poucas pessoas que tinham teste no meu pronto-socorro para fazer de vírus da gripe, do vírus influenza. Então eu conheci muito de perto os dados das epidemias de gripe e suas complicações. E uma vez implantada a Política Nacional de Vacinação contra a Gripe, eu acompanhei pessoalmente, vendo com os meus olhos, a redução do número de pacientes que acorriam ao pronto-socorro com gripe, principalmente idosos, né? E a redução dos casos de pneumonia e de outras complicações de gripe, e a redução da mortalidade associada à gripe, né? Quando eu comecei a trabalhar na rede pública de saúde, praticamente todas as vacinas já estavam em uso, como bem ressaltou o doutor Renato,
Talvez as que tenham sido implantadas durante a minha carreira tenham sido as vacinas contra as hepatites e a nacionalização das campanhas de vacina contra a gripe. Não me lembro se acompanhei mais alguma. Mas vimos a redução de casos de hepatite, vimos a redução de casos de gripe, e podemos afirmar que a descrição que a ciência dá desses fenômenos se casa perfeitamente com a nossa observação ocular e testemunhal daquilo que está acontecendo, o que simplesmente nos faz confiar cada vez mais na ciência. E nessa temporada que estamos agora, pela primeira vez, nós temos gente no governo, inclusive o líder do governo federal, o presidente da República, que passa a maior parte do tempo fazendo campanha contra a ciência, contra o conhecimento científico. Isso é um fato inédito que a gente tem e, sem dúvida, está impactando profundamente na opinião pública sobre a vacina contra o coronavírus, uma vez que nós já temos praticamente 1 em cada 4 brasileiros não querendo, manifestando a vontade de não se vacinar, né? Esse é um efeito colateral adverso gravíssimo da atuação da liderança nacional, que é o presidente da República, e muitos dos seus seguidores e membros do seu governo. Doutor Renato, eu sei que dentro da ciência não se pode colocar datas oficiais para o início de uma campanha de vacinação, ainda mais nesse momento, né, em que as vacinas ainda estão na fase final de testagem e tudo mais. Mas para aquele brasileiro que fica preocupado, o governo X prometeu para um dia, o governo federal ainda tem as suas ressalvas com algumas vacinas disponibilizadas. O que o senhor pode dizer? Olha, voltando, Julie, à tua pergunta anterior em relação aos grupos prioritários, sem dúvida, num cenário onde nós não temos vacinas para todos, há que se elencar os grupos prioritários, há que se ter uma hierarquia daqueles que vão receber vacina em primeiro, em segundo e em terceiro. Isso, o mundo inteiro está fazendo isso, não é uma exclusividade do Brasil. A quantidade de doses disponível de vacina no primeiro semestre, no primeiro ano, não atenderá a toda a população. Então esse é o primeiro recado que precisaria ficar claro para quem nos assiste, que aquele que está esperando vacinar o seu filho para ir para a escola, vacinar o jovem para pular o carnaval, esses não serão os primeiros a ser vacinados, né? As crianças, os adolescentes, os adultos jovens sem doenças crônicas. Nós vamos vacinar como objetivo principal da campanha prevenir formas graves e morte. Então, grupos vulneráveis, né? Preservar a força de trabalho primeiro dos profissionais da saúde, depois de educação, transporte ou serviços essenciais, e prevenir doença naquele que adoece e morre, que é o idoso, é o portador de doenças crônicas, são as populações mais vulneráveis. Então, esses grupos serão contemplados num primeiro momento. À medida que o número de doses for chegando e nós pudermos vacinar, quem sabe um dia toda a população, nós vamos caminhar nesse sentido. Dito isso, como nós precisamos de doses, na medida que elas forem chegando o mais rápido possível e no curto espaço de tempo possível, nós precisamos traçar estratégias de aquisição dessas vacinas. Só que elas só podem ser adquiridas após o seu licenciamento. Não podemos utilizar no país nenhum produto que não tenha, ao mínimo, uma licença de uso emergencial pela Anvisa ou um registro definitivo. Então nós precisamos aguardar os estudos. E aqueles que prometem data sem terminar estudos já caíram do cavalo algumas vezes, já prometeram para outubro, para novembro, para dezembro, para janeiro, para fevereiro. O tempo da ciência, nós precisamos respeitar esses ritos da ciência para que, uma vez licenciados esses produtos, eles sejam seguros. Não adianta correr, licenciar um produto que depois tem que voltar atrás, não era bem assim, a fábrica deu problema, houve algum problema no transporte. Então nós precisamos conhecer muito bem e lembrar numa questão de uma visão um pouco mais temporal, que há menos de um ano atrás, nós não sabíamos nem onde era Wuhan, que era essa doença respiratória na China, e hoje, em menos de um ano, nós temos aí pelo menos 4, 5, 6 vacinas na reta final do seu desenvolvimento. Isso, pois é. Isso é um... Sim. Não, só terminando, acho que falhou um pouquinho. Esse é um trunfo da ciência fantástico, né? É isso mesmo. E aí, doutor Nelson, também dentro disso que o doutor Renato fala, dessa questão da ciência, né? Por mais que as pessoas
estejam nessa expectativa, e expectativa alta, né, de querer se imunizar, de querer voltar, talvez, entre aspas, ao seu ambiente antes da pandemia, é preciso seguir os ritos, como o doutor Renato disse, né? Você não pode deixar uma vacina ser dada às pessoas sem realmente comprovar se ela não terá algum contratempo, né? Dentro disso, doutor, o senhor que também lidou tantos anos e lida ainda com os pacientes, como olhar esse outro lado também? O outro lado, você diz? Esse outro lado dos pacientes, né, que ficam nessa expectativa que por mais que a gente saiba que tenha que ter esse plano dos grupos prioritários, né, para depois os últimos, até chegarem nos últimos a serem imunizados, como tentar controlar essas questões com os pacientes, com a sociedade? E com os políticos também. Essa é uma situação que, ao contrário do que disse o ministro da Saúde, que ele não sabe por que tanta ansiedade, tanta angústia em relação à vacina, existe sim muita ansiedade, muita angústia desde o começo dessa doença. Desde antes do vírus chegar no Brasil, a gente já estava ansioso e angustiado, porque a gente sabia que o vírus tinha um potencial devastador sobre a população brasileira, com as características demográficas e sociais de um país continental como o nosso. Agora, então a gente tem que sim, em primeiríssimo lugar, enquanto a vacina não chega, enquanto a gente tem que entender que este rito da ciência não é um mero rito burocrático, é uma sequência de eventos calculados e medidos para que quando um produto dessa natureza chegue ao nosso alcance, ele venha revestido de toda a segurança para o seu uso, de todo o conhecimento sobre a sua eficácia, de como usá-lo, de quais as expectativas que a gente pode ter sobre esse produto. Então, as pessoas não podem encarar isso como uma mera burocracia. Não é. É uma metodologia que vai beneficiar todos na questão da segurança e da eficácia. Agora, para conter essa ansiedade e angústia, o que os governos têm que ter, e me parece que isso falhou gravemente no governo federal brasileiro, é estabelecer um diálogo com a sociedade, dando as orientações corretas da população. Olha, enquanto a vacina não chega, nós podemos lutar contra a doença com medidas cientificamente corretas e reconhecidas por vários organismos científicos internacionais e nacionais, o que em absoluto não foi feito. Nós tivemos o tempo todo um presidente da República fazendo campanha a favor do vírus, não usando máscara, dando a mão para todo mundo, provocando aglomerações, duvidando da ciência, uma equipe pregando falsas notícias e falso conhecimento. Então, isso tudo, polarizando com a ciência, veja, eu estou ressaltando muito bem, não houve uma polarização política, no meu entendimento. Houve uma polarização com a ciência, foi a ciência contra os anti-ciência, que estão, infelizmente, plantados no governo. Então, isso ao contrário, essa polarização, ao invés de reduzir a ansiedade e a angústia desses pacientes, que são os candidatos à vacina, só fez aumentar essa angústia. Foi uma atuação bastante ruim. Mas, felizmente, como muito bem ressaltou o doutor Renato Kfouri, nós temos no Brasil tradição, nós temos conhecimento, nós temos aparato, nós temos treinamento para encarar essa campanha com uma relativa tranquilidade. Teremos dificuldade na aquisição, evidentemente, a gente vai ter que ter muita paciência para esperar. E enquanto a gente espera, a gente tem que retomar o diálogo pró-ciência. Nós temos que nos comportarmos da forma que a doença exige para que a gente não se contamine e para que a gente não contamine as nossas pessoas queridas, para que a gente não contamine mesmo as pessoas que a gente não considera queridas, porque estamos falando de uma emergência sanitária e o coletivo tem que ser o maior valor para todos. E, doutor Renato, aproveitando esse gancho, né, de falar com essa questão de processos, né, da ciência, né, e o senhor, como Sociedade Brasileira de Imunização, que tem também essa relação direta nesse momento do plano de imunização, do plano de vacinação com a Anvisa, quais são os meandros, né, a parte burocrática
para a Anvisa poder aprovar uma vacina. Eu pergunto isso porque, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo, e já vem no noticiário ultimamente, não entendem qual que é o processo, né, da vacina terminar a sua fase de testes para realmente ser aprovado pelo órgão daquele país. Como é que funciona, doutor? Olha, Julie, num cenário normal, fora de pandemia, nós fazemos esses estudos de desenvolvimento de novas vacinas, primeiro em modelos animais, em laboratório, chamado pré-clínicos. Depois nós vamos para estudos em humanos, com todo o rigor das que os comitês de ética em pesquisa exigem mundialmente. Então, você faz em poucos indivíduos, você vê segurança, você dosa os anticorpos, ajusta a dose, vê se produz defesa nesses organismos. Depois vai para os estudos de fase 3, que é o último antes do licenciamento, que vai demonstrar se a vacina funciona. Todo esse processo, muitas dessas vacinas em desenvolvimento ficam pelo caminho, ou porque não produziram anticorpos, ou porque não são seguras, ou porque deram errado a sua linha de produção. E quando você vai estreitando, afunilando esse desenvolvimento, você chega nesta fase de dado 3, termina os estudos de fase 3 e apresenta para as agências sanitárias do mundo todo os seus resultados e pede o registro de um produto. Assim funciona, vamos dizer, normalmente fora de um cenário pandêmico. Numa emergência sanitária, você não deve aguardar 3, 4, 5 anos todo esse processo. Nós vamos perder muitas vidas. Não há tempo para que a gente observe tanto tempo, entenda todos esses processos, saiba quanto tempo dura a proteção, por exemplo, como é que se comporta a vacina em criança, em grávidas, em outros grupos. Não dá tempo. Então, o cenário de emergência em saúde exige alguma abreviação desses dados e a gente licencia essas vacinas com algumas análises, não de fim de estudo, mas de meio dos estudos, chamado análises interinas. Essas análises interinas, quando você analisa um produto no meio do estudo e já considera que ele já atingiu alguns objetivos suficientes para um licenciamento, então, por exemplo, ela já se mostrou segura, ela já se mostrou que protege doença grave, isso já pode ser suficiente para você pedir um registro, não um registro, desculpe, uma licença para uso experimental, ou licença para uso emergencial, melhor dizendo. Então, é o que está acontecendo. Então, esse processo, hoje, os estudos que estão acontecendo em fase 3, todos programados para terminar no segundo semestre do ano que vem, estão sendo analisados na sua metade, na sua análise interina, e já demonstrando com esses sinais que ela funciona e que ela é segura, a submissão para as agências regulatórias mundiais de pelo menos 3, 4 vacinas já sendo submetidas, no sentido de obter uma licença para uso emergencial. Isso, obviamente, com o produtor se comprometendo a terminar esses estudos iniciados. Então, esse é o nosso timing. Nós estamos hoje com produtos sendo avaliados na metade dos seus estudos de fase 3, mostrando alguns deles já eficácia e segurança suficientes para serem utilizados na população. Assim foi primeiro com a vacina da Pfizer, hoje o FDA, a segunda agência, licencia a vacina da Moderna e esperamos que em breve Sinovac, vacina de Oxford e outras vacinas aí sigam o mesmo caminho. E, doutor Nelson, todo esse processo, né, mostra o quanto é importante não só a questão da segurança da vacina, mas dizer, dentro da sua fala, né, quando o senhor fala dessa questão do interlocutor, no caso, né, o governo federal, deixar claro como vai ser, né? Caminhar na mesma direção que os governos estaduais, que os governos municipais. Na sua fala, me parece que o senhor fica receoso de como o Ministério tem se comportado nesses últimos meses com relação a essa crise sanitária, né? E o quanto ela pode influenciar justamente nisso que o doutor Renato disse, a partir do momento que as vacinas forem sendo oficialmente liberadas, se poderiam usar com maior rapidez e talvez com essa questão do governo não ter a mesma fala que em outros países, e isso acaba sendo postergado. Não sei se essa é a leitura disso que o senhor está falando nesse início. Então, sem dúvida, o governo federal e o Ministério da Saúde causaram uma grande confusão no entendimento de tudo isso que o Dr. Fury falou com tanto brilho, com tanto esmero, com tanto conhecimento admirável,
né? Imagina para quem não tem intimidade com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de complexidade da formação, da construção de um produto farmacêutico, de um produto imunizante. Quem não tem intimidade com isso recebe essas mensagens ambíguas, quer dizer, num dia o presidente fala que sim, agora todo mundo vai ter vacina, vamos comprar todas que tiver. No dia seguinte ele fala que ele não quer tomar vacina porque ele não sabe se a vacina vai fazer dele um jacaré ou se vai fazer dele um homem que fala fino, né? Então, essas conversas contrastantes confundem demais o cidadão e a cidadã, e são completamente nocivos a tudo aquilo que a gente pretende fazer com a ciência, né? Talvez para reforçar um pouco e tudo isso que a gente está querendo dizer é o seguinte: uma das coisas mais fascinantes que a ciência médica tem é o seguinte, veja bem, eu quando fui aluno de medicina, qual era o recurso que eu tinha para saber se aquilo que os meus professores falavam era verdade ou não? Praticamente nenhum, porque eu nunca fui cientista, eu nunca fui produtor de conhecimento de laboratório, mas esse conhecimento foi produzido por alguém, foi registrado na literatura, foi registrado nas grandes academias científicas e chega até o aluno de medicina que eu sempre fui e chega a mim hoje como médico que sou e tenho o prazer de verificar que quando a gente pega esse conhecimento científico e coloca a serviço do paciente e da sociedade, as coisas funcionam. A gente traz o benefício para o paciente e para a sociedade. Então, a gente verifica na nossa prática diária, do dia a dia, que a ciência é útil para a sociedade. E que a ciência é formada de critérios. Nós temos que saber selecionar nossa amostra, a gente tem que saber como construir metodologicamente um teste, temos que saber como construir eticamente um determinado teste, temos que saber organizar os resultados, estudar, aplicar os critérios estatísticos, enfim, isso é tudo muito complexo. É uma coisa que só realmente quem está muito próximo disso entende qual que é a complexidade. Então, é muito claro que a população geral pode ter algumas dificuldades para entender toda essa complexidade, mas quando aparece gente falando contra a ciência e falando que o paciente pode sair da vacina como se fosse um jacaré, isso realmente não ajuda em absoluto a nossa necessidade no momento. O que eu posso dizer para a nossa audiência, e espero que a audiência seja grande, é o seguinte: eu me sinto muito satisfeito, muito realizado na minha vida profissional por ter adotado a ciência como critério. E não sou um fanático, eu tenho a clara compreensão de que a ciência não tem respostas para tudo. Muitas vezes no consultório nós temos determinadas situações de determinados pacientes para as quais a ciência não tem uma resposta objetiva ou uma resposta única, e a gente vai ter que tomar uma decisão clínica baseada, às vezes, mesmo na nossa intuição, mas uma intuição construída ao longo de muitos anos de prática médica, de prática clínica, de observação, não só do paciente, mas do comportamento da sociedade como um todo. A gente aprende com isso se a gente estiver com os olhos abertos, né? Então, eu não sou um cientificista fanático, né? Não é essa a minha prática, mas a ciência, sim, é a mais importante ferramenta que a gente tem para trabalhar com o paciente, com a sociedade, com as doenças epidêmicas, e nós temos que ter muito carinho, muito respeito e usar todos os recursos científicos que a gente tem à nossa disposição para o bem do indivíduo e para o bem da sociedade. Perfeito. Eu sei que o doutor Renato ele vai precisar sair um pouco antes da gente finalizar aqui o nosso programa. Então, doutor Renato, primeiro já te agradeço pela sua contribuição aqui no Ideias e Debates. Depois, sabemos o quanto a Sociedade Brasileira de Imunização faz um grande trabalho a serviço do Brasil com relação não só à vacina da Covid-19, mas, como o senhor disse no início, com relação ao nosso calendário de vacinas, que também a gente discutiu muito para as pessoas não deixarem de levar seus filhos para tomar vacina nesse ano de pandemia. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para as pessoas, para esse ano de 2021 que está chegando, com relação não só à vacina, mas com relação ao que a pandemia trouxe para a gente nesse ano de 2021 de aprendizado.
Olha, Júlio, eu acho que são vários, né? São vários aspectos aí. Eu acho que você ressaltou um, talvez o mais importante, né? Eu acho que nós estamos vivenciando hoje a falta que uma única vacina está fazendo. Nós não podemos esquecer, acho que a oportunidade de lembrarmos da falta que outras vacinas fariam se nós tivéssemos também por aqui sarampo, difteria, coqueluche, meningites, pneumonias, na escala que tínhamos no passado. Então, o valor das vacinas, ele aparece, ele salta aos olhos quando nós vivenciamos situações como essas. A vacinação, o controle de doenças que nós tivemos no passado, que eram flagelos, eles não podem ser esquecidos. E a gente teve enormes conquistas com o controle e com nossas altas coberturas vacinais, que infelizmente vem caindo, especialmente tendo como pano de fundo essa percepção, essa não percepção de risco que essas doenças hoje se impõem para nós. Então essa é a dica. Acho que a vacinação é a ferramenta principal de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de evitar mortes, hospitalização, sequelas. Então nós não temos nenhuma outra ferramenta depois da água potável que transformou a expectativa de vida de todos nós, como as vacinas fizeram. E com a Covid nós vamos ter mais uma demonstração inequívoca de que esse será o caminho para sairmos desta crise enorme que tanto nos flagela. E eu termino dizendo, Julie, eu acho que eu não me canso de fazer homenagem aos profissionais da saúde que estão ali na linha de frente, que estão ali atendendo, enquanto toda a população está com receio de tocar em botão de elevador, de pegar em maçaneta. Muitas gentes destemidas estão lá nas UTIs, aspirando pneumonias com Covid, dando banhos em indivíduos com diarreia, cheio de vírus de Covid na sua cara, na sua frente, indo para sua casa depois, com risco para a sua saúde e para a saúde daqueles que convivem com ele. Então, não seria possível, e nós teríamos muito mais do que essas, infelizmente, já 180 mil mortes, ou quase 200 mil mortes que nós vamos ter no país, se não fosse a atuação desses destemidos profissionais. Todas as homenagens que a gente fizer serão insuficientes para agradecer aqueles que estão fazendo tudo isso por nós. E é em nome deles que a gente pede para que enquanto não tivermos vacinas para todos, continuemos com o comportamento. O nosso comportamento influencia no comportamento alheio. Nós vivemos em coletividade. Nós não podemos, porque eu já tomei vacina, porque eu já tive a doença, relaxar nas minhas medidas, não demonstrar nenhuma empatia com aqueles que convivem conosco e estão sob risco. Então, meu recado é, vamos seguir em frente. A gente está muito cansado, eu sei. Mas o vírus não está, não. O vírus está aí, ele não se cansa, não. Então, nós vamos precisar um pouco mais de paciência. Agora as coisas vão começar a melhorar. Vamos seguir em frente até que as vacinas realmente desempenhem o seu papel e consiga proteger boa parte da população. Nelson, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, Julie, pelo convite. Espero que a gente possa estar aqui mais vezes, viu, Julie? Com toda certeza. Em 2021, o senhor volta para a gente falar muito mais sobre vacinação e também outros aspectos aí da medicina. Obrigada, bom trabalho, doutor Renato. Obrigado, bom dia. Bom dia não, boa tarde a todos. É isso aí. Obrigada, doutor. Então, a gente segue aqui com o doutor Nelson, né? A gente sabe, até porque, né, nesse momento de práticas de saúde, os médicos, o doutor Renato é infectologista, precisa também seguir nas suas questões lá na Sociedade Brasileira de Imunização, como a gente disse agora, né? Eles estão no centro também da questão, juntamente conversando diretamente todos os dias com a Anvisa para esse processo todo aqui no Brasil. Doutor Nelson, o doutor Renato, na última fala dele, ressaltou essa questão dos profissionais da saúde, né? Que tem se desdobrado e colocado literalmente as suas vidas em risco pelo bem do outro, né? Em serviço do outro, né? Gostaria que o senhor falasse desse aspecto da comunidade médica e de todos os profissionais de saúde. E a gente sabe o quanto o SUS se tornou ainda mais latente nesse atendimento da Covid-19. Vamos ressaltar que nenhum lugar no mundo tem um programa de saúde pública como o Brasil. Também é importante ressaltar, a gente fala das nossas mazelas, né? Mas é preciso evidenciar alguns programas como o SUS, doutor.
Eu me solidarizo muito com a fala do Dr. Renato Kfouri, porque por 25 anos eu estive na linha de frente. Evidentemente, não enfrentei uma epidemia com o potencial letal do coronavírus, mas enfrentei a pandemia de H1N1 pessoalmente, na linha de frente. Felizmente, é um vírus que não se mostrou tão contagioso e tão letal quanto o coronavírus, mas na época nós ficamos muito ansiosos e muito angustiados com a possibilidade de nos contaminarmos com o vírus H1N1, que até aquele momento era um vírus um tanto quanto desconhecido. Ele era uma mutação que há muitas décadas não aparecia e para o qual a maior parte da humanidade tinha defesas imunológicas muito pobres, né? Então eu sei exatamente qual é essa sensação de estar na linha de frente, potencialmente arriscando a nossa vida para cuidar do outro, não só eu como médico, mas enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas e todas as dentistas também. Trabalhei junto com dentistas do pronto-socorro, cirurgiões, enfim. Então, eu me solidarizo muito com a fala do Dr. Renato e acho que a população como um todo deveria pensar muito nessa nossa angústia, nesse nosso medo, quando sai à rua sem máscara, quando não lava as mãos direito, quando despreza o risco que está associado a essa pandemia tão grave que nós vivemos, né? A vida em sociedade, ela só é possível se a gente tiver empatia, se a gente tiver a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e sabermos com muita clareza que aquilo que pode nos afetar negativamente pode afetar o outro também negativamente, que tudo aquilo que a gente puder e quiser fazer pela nossa segurança, devemos fazer também pela segurança do outro. Isso é viver em sociedade, isso é empatia, né? Sobre o SUS, que você lembrou muito bem, o SUS é uma conquista da sociedade brasileira, que foi consagrado na Constituição de 1988, depois de muita luta política, porque nunca houve, por parte de setores dominantes da sociedade brasileira, o interesse de que houvesse um sistema público e único de saúde com atenção médica ampla e gratuita para toda a sociedade. E nesse momento da pandemia, a gente se recorda da necessidade de um sistema público de saúde num país de dimensões e características sociais como a nossa, e um sistema que, infelizmente, hoje, ele está muito combalido, muito abalado por determinadas correntes de pensamento que abriram as portas da privatização do Sistema Único de Saúde, da entrega do Sistema Único de Saúde para sociedades privadas administrarem, sociedades essas que recebem verba pública e assumem o compromisso de executar o serviço de atendimento à saúde pública. A gente tem que lembrar que, principalmente agora, nesse ano de pandemia, não faltaram escândalos envolvendo essas organizações privadas de saúde, chamadas organizações sociais de saúde, em diversos escândalos de corrupção no Brasil inteiro. Isso porque uma parte da sociedade se opôs, mesmo depois da Constituição de 88, continuou se opondo ao modelo público, ao modelo de administração direta da saúde pública, colocando barreiras para que isso acontecesse, estabelecendo esses critérios de privatização, sob o pretexto de aumentar a eficiência e aumentar, eventualmente, a qualidade, que é algo que absolutamente não aconteceu. Em nenhum lugar onde se implantaram as organizações sociais de saúde, a população reconheceu que este foi um fato gerador de aumento de qualidade na assistência pública. Entretanto, com tudo isso, nós ainda temos o Sistema Único de Saúde, hoje, por exemplo, muito bem representado pelo Programa Nacional de Imunizações e Vacinação, que bem lembrou o Dr. Renato, que é um imenso colchão de segurança para a população brasileira, que se viu livre
de doenças como varíola, como sarampo, como coqueluche, como difteria, como tétano, agora também hepatite, a redução das complicações e mortes por gripe e tantas outras mazelas infecto-contagiosas preveníveis por vacinação. Então, temos isso consolidado. Acho que agora é um momento muito bom para a sociedade novamente refletir sobre o valor do Sistema Único de Saúde, de todos os seus profissionais, de todas as categorias profissionais que fazem parte do Sistema Único de Saúde, desde o pessoal técnico, médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, até o pessoal administrativo. Né? Eu, como já fui auditor em saúde pública, a gente sabe o valor do trabalho administrativo do pessoal que trabalha na administração do Sistema Único de Saúde nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige muita inteligência e muito conhecimento. Então, além daqueles que estão na linha de frente, eu faço a minha homenagem aqui, o meu agradecimento a todos aqueles que, como eu, também já trabalharam nas áreas administrativas do Sistema Único de Saúde. E por toda a fala do senhor até o momento, acho que a linha central é a grande preocupação dos gestores públicos nesse momento de crise sanitária, não penderem pelo lado político com relação à vacina ou com relação ao vírus, né? Mas, em si, independente da sua vertente política, se pensar no bem da população e o quanto a crise sanitária e a pandemia da Covid-19 já estão impactando na vida da sociedade e o quanto podem ainda mais impactar se, por uma questão ou outra, a vacina não chegar a todos os brasileiros. Isso eu digo no sentido de quantas doses conseguimos levar para a população, que a gente sabe que não tem dose de vacina para o mundo todo, né, nesse momento. Mas as falas do senhor até agora ficaram bem pontuais nessa questão de se não colocar em xeque se a vacina é de uma vertente política ou de outra, né? Mas sim se pensar apenas na saúde da população. Então, Júlia, se falou muito de uma polarização política em torno da vacina. Eu tenho entendimento que isso não aconteceu. A vacina é uma política, ela é uma política de saúde pública, ou seja, eu tenho um recurso científico, um recurso técnico que eu vou disponibilizar para a sociedade da melhor forma. Quem polarizou é quem atacou a vacina e atacou a ciência. E não aqueles que estão lutando pela produção, pela distribuição da vacina. Olha, eu vou focalizar bem esse debate agora, eu vou focalizar bem. Pessoalmente, eu não tenho nenhuma simpatia pelo governador Dória, pessoalmente, mas na gestão dessa crise e na questão da vacina e da iniciativa que ele teve de colocar o Instituto Butantan no circuito de produção de vacina, ele agiu nota 10. Eu não posso fazer absolutamente nenhuma crítica. E se algum político que está lutando pela vacina, no caso ele, né, alguém fosse acusado, ele está fazendo isso para angariar voto, ora, meu Deus, o que é isto senão a política? A política é isso, é você mostrar para a população que tem capacidade de gerir uma crise, conquistar a confiança dessa população e conquistar o voto. Seja em que nível estiver, se é governador, prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador ou outro cargo eletivo qualquer, entendeu? Então, eu tenho um entendimento completamente diverso da maioria dos jornalistas que fala que existe uma polarização política em torno da questão da vacina. Não há uma polarização política. Existe a turma da vacina, que eu estou no meio, estou junto com o Dória, estou junto com o Dr. Dimas, estou junto com a Pfizer, estou junto com a AstraZeneca, estou junto com os russos, estou junto com os chineses. E existem aqueles que são contra. Existem aqueles que querem separar as coisas e trabalhar contra tudo isso, né? Então, a gente tem que botar um pouquinho, às vezes, os pingos nos is. Existem certas coisas que são chamadas de polêmicas sobre o que não há polêmica alguma. Existe um discurso
disruptivo, que desorganiza todo o conhecimento e todo o sistema filosófico que nós temos, que constrói a nossa democracia, e existem aqueles que estão dentro desse sistema democrático, do Estado de Direito, dos valores da nossa Constituição, dos valores humanitários, dos valores empáticos, dos valores de sociedade e de construção do Estado de Direito. E existem aqueles que são contra esses valores. Isso não é uma polêmica, isso é uma falsa polêmica. Isso, na realidade, é a turma da legislação, a turma da democracia, e eu tendo um adversário que são pessoas que querem impor valores pessoais e valores individuais sobre todos os valores que nós conquistamos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos e desde a Declaração da nossa Constituição de 88. Quem é contra isso não está polemizando. Quem é contra isso é antidemocrático, é anticientífico, é obscurantista, e isso pertence a um outro campo de debate, não ao campo da polêmica. Polêmica é uma categoria intelectual de debate quando você tem diferentes posições bem fundamentadas e justificáveis, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma polêmica entre a vacina da AstraZeneca e a Pfizer. Podemos ter um debate para saber qual que é melhor, mas vai ser um debate qualificado. Por quê? Porque as duas têm bons fundamentos técnicos, científicos e estatísticos para a gente argumentar. A gente vai discutir custo, logística de distribuição, preço, enfim, esse tipo de coisa. Mas isso é uma polêmica de fato, não é uma polêmica dizendo a vacina deve ser usada ou não deve ser usada. Isso pertence a um outro campo de conhecimento que não é o campo da polêmica. E essa fala do senhor é muito interessante e importante. Talvez seja a primeira vez que a gente escute essa questão, porque todos falaram dessa polarização política, né, para não travar a língua, né? E o senhor traz esse outro porém, né, que também me reflete ao que as pessoas no dia a dia têm feito com relação ao uso de máscara, né? Claro, são diferentes proporções, mas uma coisa acaba levando a outra. Aquelas pessoas que não respeitam o outro, não querem usar máscara, ou estão num ambiente e tiram a máscara achando que já está passando, eu já tive, né? Então, me parece que, de novo, o se colocar no lugar do outro não existe. E ficou muito claro isso na pandemia, que em muitos aspectos da sociedade, esse olhar com empatia para o outro não existe. Em maior ou menor grau, né, a gente está falando aqui de algumas realidades, né, num grau muito maior do que se colocar a máscara num ambiente ou dentro do elevador, num prédio, mas no fundo a essência é a mesma, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Há uma essência por trás disso, sem dúvida, né? E há uma essência e uma má influência de determinados líderes que, como a gente já bateu aqui, se contrapõem ao seu conhecimento científico e desorganizam a sociedade dessa forma, né? E o senhor, né, eu falei agora aqui, eu falei no início, né, o senhor participou muitos anos do Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, que é uma cidade da região metropolitana aqui de São Paulo. Nós sabemos o quanto a pasta de saúde, ela desde sempre tem um olhar diferenciado, nem sempre as verbas são possíveis naquele momento. Com todo esse aprendizado do senhor no mundo da medicina, no mundo da administração pública, por que não, né? O senhor tem esses dois mundos, né, juntos. Como é que o senhor imagina que o administrador público vai passar por essa pandemia? Porque fácil não foi, né? A gente está encaminhando aí para a reta final do Ideias e Debates. Olha, eu acho que assim, no conjunto nacional da obra e no conjunto daquilo que a gente viu, eu tenho que tirar meu chapéu para esses administradores que estão em atividade hoje, porque eu realmente acredito que o desempenho que o Brasil teve dentro do Sistema Único de Saúde na gestão dessa crise foi excepcional. Foi excepcional. Realmente, e como eu conheço muitas pessoas que trabalham nessa administração, eu realmente não esperava nada diferente delas.
Você falou na questão dos recursos financeiros. Os recursos financeiros sempre foram muito abaixo do necessário para que a gente tivesse um sistema único de saúde realmente vigoroso, mais eficiente ainda do que já mas realmente nessa crise correspondeu à nossa expectativa. Eu acho que essa crise é uma grande lição, essa crise é uma grande escola. Quem quiser aprender qualquer coisa sobre saúde pública, seja no aspecto técnico, seja no aspecto administrativo, tem nesta crise, na literatura produzida por essa crise, material para centenas de teses de mestrado, doutorado, ou simplesmente para aquisição de conhecimento, experiência pessoal, de um ponto de vista não acadêmico. Então, essa está aí uma grande oportunidade para as pessoas aprenderem muito, 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 tanto da parte de biologia da doença, da parte da epidemiologia, da parte de tratamento, do diagnóstico, da administração pública dessa crise e, em última análise, é uma crise que nos traz grandes lições políticas, porque muitas das dificuldades que nós tivemos até agora e ainda teremos, pelo jeito, se devem às escolhas políticas que partidos fizeram, que eleitores fizeram, e que poderiam ter sido uma escolha diferente, para um resultado diferente desse que nós temos. Mas também essa crise uma grande escola política, da qual eu espero que as pessoas incorporem as devidas lições, o devido conhecimento. Perfeito, doutor Nelson. Eu agradeço o senhor aqui pela contribuição hoje no Ideias e Debates. Com toda certeza, em 2021, já deixo o convite aqui no ar para o senhor voltar na nossa programação da Rede Alesp, para a gente falar muito, não só sobre a questão de saúde, mas o quanto a questão política também tem influenciado e vai continuar influenciando a nossa vida de sociedade. Obrigada, doutor. Sem dúvida, muito obrigado a você, Júlia, muito obrigado ao canal Alesp. É uma honra muito grande participar desse debate com vocês. Fico já previamente honrado pelo seu convite para voltar, o que farei com o máximo prazer. Um abraço a toda a nossa audiência, um abraço a toda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Ideias e Debates fica por aqui. Você segue, então, com a nossa programação da Rede Alesp, toda a programação também lá no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Até mais.